temos aí a nossa music, Exousia Music, sobrenatural, na família do reino, que também está produzindo clipes. Para quem não conhece, nós temos músicas autorais da Igreja Família do Reino. Clipes estão sendo gravados, estão sendo publicados no YouTube. Se você quiser, tem lá dentro do nosso canal do YouTube, da Família do Reino, do nosso apóstolo. Você pode acessar esse clipe e será abençoado. Amém? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Amém. Eu também quero, estou na expectativa. Para isso que eu leio a Bíblia, irmão. Para isso que eu oro. Porque eu quero ver o dono da Bíblia manifestando os seus sinais. Eu quero ver o sobrenatural nessa noite. Aleluia. E hoje Deus vai falar com você. Amém? Abra sua Bíblia no primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Aleluia. Quanto maior demanda você tiver, mais Deus vai se manifestar. Aleluia. E hoje a fila está pequena. Hoje a fila está menor. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Quem olhou para o telão, diga amém. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Está aqui no telão. Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Verso de número 2. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache Nessa noite nós vamos mergulhar nesse texto, na epístola que Paulo escreveu a Coríntios, a igreja de Corinto, que está precisando de uma correção e uma orientação. Então Paulo ministra a igreja de Corinto, prega a igreja de Corinto, e no capítulo 2 você vê que ele não apenas prega, mas ele demonstra. No capítulo 2, Paulo vai dizer que não veio falar com palavras persuasivas ou de filosofias humanas, mas em demonstração do poder de Deus. E esse texto, capítulo 2, é carregado de autoridade, de poder e de sinais. E Paulo continua orientando esta igreja, visto que, muita atenção agora, tem muita gente dizendo: eu queria que fosse a igreja primitiva. Eles olham para igrejas atuais e falam: eu queria que essa igreja fosse como a igreja primitiva. Se você ler a epístola de Paulo aos Coríntios, você vai ver os BOs que tem dentro de uma igreja primitiva. Meu Deus. Se você ler o livro do Apocalipse, você vai ver os BOs que existem nas 7 igrejas da Ásia. E tem muita gente querendo trazer a igreja primitiva, porque acha que ali era 1000 maravilhas, mas era um BO atrás do outro. Era descascando laranja e abacaxi ao mesmo tempo. Quem já ouviu essa expressão? Eu queria que essa igreja fosse como a igreja primitiva. Oh Jesus. E Paulo está enviando esta carta para aconselhar, para direcionar, visto que existiam muitos problemas na igreja de Corinto. Então Paulo escreve no capítulo de número 4 algo muito forte e interessante. Paulo diz que nós precisamos ser considerados ministros, e não apenas isto, mas como mordomos. E aqui eu quero começar. Esta palavra mordomo no grego significa oikonomos,
oikonomos. Mordomo no grego tem várias traduções, mas uma delas é gerente, é supervisor. E o mordomo cuidava da casa do seu senhor, visto que esse mordomo era alguém muito de boa índole, muito requisitado, um homem de inteira confiança, e ele só estava em lugares, em casas da época de altíssimo nível financeiramente. Só um homem rico poderia ter um mordomo. Esse mordomo cuidava das coisas do seu senhor. Quem lembra de José? José é como se fosse um mordomo de Faraó. Ele administrava, ele cuidava de todas as finanças, de toda a organização, de toda a logística da casa do seu senhor. Em outras palavras, o mordomo era aquele que tinha acesso, é aquele que tinha as chaves. Posso começar, não? Uau. O mordomo é aquele que sabia onde estava o arroz, o trigo. O mordomo era aquele que sabia onde estavam as joias. O mordomo é que sabia onde estava o dinheiro, o cofre. O mordomo sabia qual era o gosto do seu senhor, qual era a roupa que ele usava, qual era o café que ele tomava. Estou parafraseando para os nossos tempos. Ele sabia qual era o vinho que o seu senhor gostava. Ele sabia qual eram as manias do seu senhor. O mordomo era alguém que estava com muita confiança em um lugar de destaque. O mordomo era alguém que tinha acesso, diga acesso. Esse acesso, naquela época não existia restrições. O seu senhor viajava e deixava a sua fazenda, toda a organização nas mãos do mordomo, do gerente. E essa pessoa poderia ser ou um escravo, um servo livre, ou alguém de confiança do seu senhor. E aí Paulo vai usar e conjecturar e vai trazer para a nossa realidade. E ele diz que Deus espera de nós que nós sejamos ministros e mordomos. Esta palavra mordomo significa que Deus tem confiado todas as coisas aos seus ministros. Deus tem confiado as grandezas, as riquezas, todo o governo da terra está nas mãos dos ministros. Deus tem confiado à igreja, aqueles que estão à frente do ministério, a autoridade, o governo e o domínio. Deus tem entregado as bênçãos, Deus tem entregado todo o acesso para esses ministros. E Deus requer que cada ministro seja mordomo. Porque o mordomo, uma das características do mordomo é que ele se sujeita à autoridade. Uma das características é que o mordomo, ele não tem a língua grande. Uma das características é que o mordomo, ele sabe guardar segredo. Porque ele foi chamado para administrar e não dar sugestões. O mordomo é alguém que o seu senhor confia, que ele pode estar a todo tempo ao lado, e quando precisar, o mordomo está à disposição. Mordomo de confiança do seu senhor era aquele que já preparava todo o caminho, o trajeto, a mesa, os locais, o guarda-roupa, deixava tudo pronto, organizado, para que a hora que o seu senhor chegasse, estivesse tudo no lugar. O mordomo que Deus espera
que Paulo está dizendo aqui, é que os ministros que têm autoridade, que foi delegado a unção, o poder, eles sejam servidores, eles sejam servos. Não é porque Deus, o Senhor deu autoridade para o servo que ele é maior do que o seu Senhor. Não é porque ele confiou algo poderoso, é que ele pode usurpar. Glória a Deus. E o mordomo, ele é alguém que tem as chaves, diga chaves. Ele sabe aonde acessar, ele sabe aonde encontrar, ele sabe o que Deus, o que o seu Senhor depositou nas suas mãos. Ele sabe a responsabilidade que é cuidar daquilo que ele está responsável. Até aí tudo bem? Amém. Amém. Somos mordomos. E esse mordomo precisa ser fiel. Por que ser fiel, pastor? Verso de número 2. Coloca para mim aqui no telão. Além disso, requer, ali está despenseiros, a minha tradução está mordomos, que cada um se ache fiel. Diga por quê? Porque o que Deus vai entregar é grande. O que Deus vai entregar é imensurável. O que Deus vai entregar não tem preço, não tem o que possa pagar financeiramente. O que Deus vai trazer é algo incalculável, e você precisa tomar esse cuidado para não se ensoberbecer, para não se orgulhar. Você é um mordomo. Nessa noite Deus me colocou como mordomo. E eu amo servir a minha igreja, amo servir a casa, amo servir aquilo que Deus designou para mim fazer. Porque eu entendo que tudo é dele, tudo é para ele. O que eu estou fazendo é administrando. E se Deus achou em mim alguém para confiar, é porque ele viu fidelidade. E esse critério ainda perdura nos dias de hoje. Deus ainda procura os fiéis da terra, porque ele tem grandes riquezas para entregar. Mas a pregação não acaba aqui. Por que ele precisa ser fiel, pastor? Porque existe mistérios. Quem gosta de mistérios? Quem quer que Deus revele alguns mistérios? Posso trazer alguns mistérios? Aí você vai entender porque ele precisa de gente fiel. Existem mistérios, e Paulo, ele ama mistérios. Tudo para ele é mistério. Ele foi arrebatado no terceiro céu e disse: são coisas misteriosas, inefáveis. Ele diz em 1 Coríntios 15: eis que vos digo um mistério. Paulo era um homem cheio de mistérios, de penumbras. Paulo gostava de alguns segredos, e esta palavra no hebraico é segredo. Mistérios são coisas ocultas. E nessa noite eu quero que você entenda o maior mistério revelado da Bíblia Sagrada. Quantos estão prontos para entrar comigo na mensagem? Existe um mistério que é muito poderoso, e muitas pessoas ainda não sabem disso. E hoje eu vou revelar. Só se eu ouvir um amém mais forte. Amém. O povo está dormindo, dá um ênfase nesse piano aqui. Isso. Existe um mistério que foi revelado, e Paulo,
ele era um doutor da lei, ele era um conhecedor da lei, era um fariseu. Paulo sabia das Escrituras, Paulo sabia da Torá, da Taná, sabia dos escritos. Paulo conhecia sobre o costume e a sua religião do judaísmo. Mas houve um mistério, diga um mistério, que ele não sabia, mas foi revelado. Música de mistério. Romanos capítulo 16, verso de número 25. Paulo estava com a sua visão da época do farisaísmo, e para ele estava oculto esse mistério, porque os judeus até hoje não creem e não acreditam que Jesus era o Messias. Então Paulo vai desvendar esse mistério. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério. O homem gostava de mistério. Oculto. Não é porque não aparece, é que não existe. A minha mão está oculta, mas ela está aqui. Não, vocês não estão entendendo. Vou melhorar. Não é porque não aparece, é porque não existe, é porque não tem, é porque está oculto ainda. Não é porque eu não estou sentindo nada, é que não tem. Não é porque eu não estou sentindo arrepio, é que não está. Oh, Jesus. Um mistério oculto, que desde os tempos eternos esteve oculto. Verso, continua. Mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Jesus, o Filho de Deus, estava oculto, estava num lugar aonde o Antigo Testamento não conseguiu encontrar. Mas Paulo gostava de um mistério. Diga assim ou não? Diga amém. Isso, diga amém. Gênesis no capítulo 1, Paulo foi ler sobre o Bereshit. Porque mordomo que não lê a Bíblia está com defeito. Mordomo que não sabe o que é os mistérios de Deus, nessa noite vai saber. Nessa noite vai entender com profundidade. Porque o que o Senhor nos entregou não é pouco, é muito, é muito, é muito. O que Deus nos revelou é algo sobrenatural, que vai mexer com todo o ambiente da nossa sociedade. O que Deus revelou e vai nos revelar é algo poderoso, é algo intenso. Nessa noite Deus vai revelar aos filhos desta casa. Então Paulo lê em Bereshit e vê que lá está escrito no princípio. E ele vai lá em Colossenses no capítulo 1. Meu Deus, my God. No verso 15, aleluia. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Continua. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, invisíveis e visíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele. Ele é antes de todas as coisas,
e todas as coisas subsistem por... Eu fiquei meditando nesse versículo. A terra já era para ser aniquilada mais de 20 vezes, mas não foi, porque tem alguém que subsiste, tem alguém que está vivo, tem um mistério. E eles não entendem por que a terra ainda não se explodiu, porque dentro das eras, apenas 20 anos, 19 ou 20 anos, o mundo ficou sem guerra. Todas as coisas estão no seu controle. Todas as coisas subsistem por... E se a terra está aqui hoje é porque Ele vive. E ele encontrou esse mistério e disse: ei, ele é antes da criação. Abra para mim João capítulo 1, verso 1. Há um mistério. Esta palavra, no princípio, não é apenas uma palavra bereshit, mas é alguém. E eu preciso dizer isso porque tem gente que não conhece ainda os mistérios. Estava oculto até hoje. João capítulo 1, verso 1. No princípio era o... E o verbo... E o verbo era... A palavra. No princípio. Qual que é o capítulo 1, verso 1 de Gênesis? Ele era o verbo, a palavra. Verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Verso 3. Todas as coisas foi feita por Ele, e sem nada que se foi feito olha o mistério. Então antes do haja luz, Ele já é. Há um versículo que mexe com a minha cabeça e diz: antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão, porque operando eu, quem? Ainda não existe pessoas para responder essa pergunta. Passou vários ditadores, passou vários líderes, mas ainda ninguém respondeu essa pergunta: quem me impedirá? Então Cristo se revelou. Era um mistério oculto que estava aos olhos, visto que até hoje os judeus não aceitam que Ele é o Messias. Eles estão tão tramolhados na sua tradução oral, nos seus vernáculos, nos seus estudos, no hebraico tradicional, no aramaico, tão perdido no meio das letras e não conseguem achar o Espírito nela. Mas Paulo está dizendo: os mordomos, eles conhecem os mistérios. Ele conhece o Deus que ele serve. Eles até hoje precisam bater a cabeça no muro das lamentações. Esperam, gemem, clamam para que se levante aqueles muros novamente. Mas nós, que somos mordomos, sabemos que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, não precisa de espaço, não precisa de lugar, não precisa de liturgia. Aonde invocar o nome dele, ali ele está presente. Talvez você quer ir até Israel para se vislumbrar. Eu te convido nessa noite você ir para o céu de glória. Aquilo que os judeus buscam do outro lado, a humanidade busca do outro lado, nós temos aqui presente nos dias de hoje. Clama a mim,
busca a mim, e eu me revelarei, e anunciar-te-ei grandes coisas e firmes que não sabe. Não precisa mais de geolocalização. Clama por Ele aqui agora, chama por Ele aqui agora, porque Ele se revelará. Estou tentando descomplexar essa mensagem complexa. Segundo mistério que Paulo entendeu, Hebreus capítulo 11, verso 1. Paulo viveu a sua vida inteira no sistema farisaico, no sistema judeu, achando que tendo seu caráter ilibado ele alcançaria justiça, até que ele abriu a Bíblia. Até que ele abriu as Escrituras, e ele viu no livro do profeta: o justo viverá. E tem muita gente com a força do braço. Não, eu ando em santidade, pastor. Eu não vejo porque Deus não me entrega. Eu sou um homem ilibado, de uma postura. Eu tenho todos os vernáculos dentro do meu texto, do meu contexto. Eu busco do hebraico, do aramaico, do grego, do original. Eu sou um homem que oro 5 horas por dia, pastor. Eu sou um homem que jejua 2 vezes por semana. Eu sou um homem quase transcendental. Quase os anjos me pedem auxílio, quase eles me pedem alguma informação. Paulo estava assim, nessa cegueira espiritual. Você ri, mas é verdade. Paulo estava achando que era pelas suas forças humanas. Paulo estava achando que era pela sua força do seu braço, porque não conhecia ainda os mistérios ocultos. Até que ele leu a Bíblia. E lá em Hebreus no capítulo 11, verso 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não. Agora olha para mim aqui. Ei, a fé é provável. Não, você não entendeu. Estou me sentindo hoje na aula da exousia. Nós todo o tempo guerreávamos dizendo a fé e a razão, a fé e a ciência. Esse texto não está dizendo que a fé é imaginária. A fé está no âmbito da imaginação, da viagem na maionese. Não. Diga: a prova das coisas que não se vêem. Está oculto, mas a hora que eu ligo a fé, ninguém está vendo, mas a hora que eu ativo a fé, eu não preciso sentir meu corpo arrepiar. A hora que eu ligo a fé e digo: eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus está conosco, Deus está neste lugar, e é impossível não ser curada, é impossível não ser liberta, é impossível não ser transformada. Você está ativando a sua fé, dizendo: Senhor, aquilo que está no oculto se manifesta, se manifesta. Aquilo que está, que os olhos não veem, mas se manifesta nessa noite, se manifesta neste lugar, se manifesta na minha vida, se manifesta na minha casa, se manifesta na minha família, se manifesta nas minhas finanças, se manifesta, Senhor, se manifesta. Uau, que mistério. Hebreus 11, 3. Se você não consegue provar, eu vou te provar a fé. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que está oculto não foi feito do que era aparente.
hoje os cientistas batem cabeça dizendo que a Terra tem mais de 300 milhões, 200 milhões. Eles não conseguem chegar no bom senso. Eu estava vendo uma reportagem de um arqueologista e ele encontrou o dinossauro com as peles ainda vivas, moles. Se os dinossauros foram extintos há 200 milhões de anos, eram para estar sequíssimos. Então eles não sabem explicar se a Terra foi criada, se a Terra veio do nada, se a Terra cheirou, se a Terra... Até hoje há especulações, mas a Bíblia dá certeza. Por isso que eu amo a palavra de Deus. Ela não disse, ela não fala assim, nos cálculos é possível chegarmos. A Bíblia não trabalha no mundo da lua, no mundo do faz de conta. A Bíblia é exata. Ela fala: a terra foi criada, a terra foi feita pelo poder da palavra. A Bíblia é exata. Tem essas especulações de um diz uma coisa, outro diz outra. A Bíblia diz: foi criada e ponto e acabou. Você está morando nela, você está pisando nela, então é real. Ela existe. Sabe o que eu gosto da Bíblia? Ela é que dá trabalho para os cientistas. Deus cria e fala: cientistas, vocês que lutem. Deus faz a cura, o milagre, e Ele diz: médicos, vai tentar explicar. Ele faz a estrutura da terra e chama PhDs. Uma vez Jó foi tentar ser PhD com Deus. Ele foi tentar tirar uma casquinha de Deus. E lá no capítulo 38 diz assim: Jó, aonde você estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Jó, aonde você estava quando eu ensinei a dar o destino às aves nos céus? Jó, aonde você estava quando eu coloquei os limites do mar? Sabe o que o Jó fez? Nada. Não serviu de nada o diploma. Serviu para ele ter um caminho. Mas quando ele se encontrou com o dono, o Criador, ele teve que dizer: opa, eu não sou o que eu pensei que era. Terceiro mistério. Vocês estão comigo? Amém. Meu Deus. Efésios capítulo 2, verso 1. O mordomo de Deus conhece os mistérios. O mordomo de Deus sabe aquilo que ele carrega. O mordomo de Deus sabe a responsabilidade e a revelação que ele tem. E Paulo vai dizer assim: nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3. Entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como outros também. Continua. Mas Deus, eu gosto desse mas. Você sabia que o mas ele aniquila toda a frase anterior? Vou falar. Tem muita gente que está falando do seu passado, de quem você era. É porque ele ainda não ouviu o mas do Senhor. Estão te julgando pelos acontecimentos do passado. Estão te julgando por aquilo que você fez. Mas Deus não está falando do passado. Deus não te olha como os olhos dos homens te veem. Tem sempre o mais de Deus na sua vida.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Estávamos nós ainda mortos em nossas ofensas. E tem muita gente morta achando que está vivo, mas está morto. Nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Quando o mordomo entende que ele já não está mais no velho homem, as suas atitudes são diferentes. O mordomo que está com Cristo, ele tem as características do mesmo. Ele é fiel, ele é obediente, ele é submisso, ele é conselheiro, ele é confiável, ele é uma pessoa de boa índole, de bom caráter. Ele promete, ele faz, ele fala, ele paga. Ele tem uma boa reputação, porque ele carrega o título de mordomo do reino de Deus. E esse mistério que estava oculto, porque o povo que Paulo estava ministrando não sabia a intensidade que foi a morte de Jesus. Eles acham que foram mais um, sabe? Os povo da época de Jesus achavam que foi mais um profeta que morreu, sabe? Eles desdenhavam Jesus. E Paulo era um pregador motivado por Cristo e defendia todas as manifestações do Senhor Jesus, todas as obras que ele fez, e levou para um nível ainda maior para que aquele povo tivesse entendimento. Até hoje tem muita gente que acha que Jesus é apenas um homem que desceu na terra para fazer mensagens bonitas, teologias bonitas, olha, instruções que levam a paz na alma. O Jesus coach, paz e amor. Ele acha que é só mais um profeta que disse algo do Velho Testamento. Mas Paulo vai trazer a intensidade para estes homens. Ei, ele não era apenas um homem. Meu Deus do céu. Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Vamos lá, vem comigo. Filipenses 2. De sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Continua. Que sendo em forma de Deus. Muitos não tinham essa revelação. Você sabia disso? Quer entender qual era o cenário que Jesus estava? Isaías capítulo 53. Eu já vou encerrar. Olha o cenário que Jesus estava. Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante Ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e olhávamos nós para Ele, e não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Continua. Era desprezado. Olha onde Jesus estava, o cenário que ele estava. Olha com quem Paulo estava ensinando. Olha o que povo difícil de entender. O mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Segura, segura. O cenário era mais um homem, mais um coitado, mais um que veio em nome de Deus, mais um profeta. Era mais um homem na terra. Nós temos que dar uma ajuda para ele, tadinho, coitadinho. E até hoje tem gente aí tentando ajudar na parede, pregando, ajudando, levantando, virando ponta cabeça, dando uma ofertinha. Agora continua o texto. Verdadeiramente Ele levou sobre si. Aleluia. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Melhora esse teclado.
e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas... O mordomo sabe dessa revelação. Então toda vez que Deus manda ele fazer algo, ele vai lá na Bíblia Sagrada e diz: está escrito, seja curado, porque ele levou sobre si as suas dores. O mordomo sabe onde está escrito, ele sabe essa revelação. Ah, você está com depressão? Vem aqui que eu vou orar por você. O dono todo-poderoso vai te curar agora. Eu preciso concluir. O mordomo sabe o Deus que ele serve, porque ele tem as chaves, ele tem o acesso. Então toda vez que Deus manda ele fazer, ele não precisa fazer força, porque já foi. Aleluia. Ah, se você entendesse a dimensão dessa palavra. Glória. Tem muita gente que quer ajudar Deus. Ei, Deus já fez. Mas cabe o mordomo pegar a chave. Tem muita gente ainda que não entendeu o mistério. Certa feita Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és Pedro, mas eu vou te entregar as chaves do reino. Toda vez que você precisar de algo, Pedro, está liberado. Meu Deus, você não der glória nesse mundo. Ei, tudo é possível ao que? Senhor, obrigado pela minha cura. Ô Senhor, obrigado porque o Senhor é o meu provedor. As chaves. Eu não preciso fazer força, Ele já fez. O que Paulo está dizendo, ei, o acesso do mundo oculto é através da fé. O que você precisa hoje? Já está pronto. Eu já fiz, eu quero que você administre. Eu já venci a morte, eu quero que você liberte os cativos. Eu já levei as dores, então vai e cura. Eu já perdoei, então vai lá e ensina-os a perdoar. Não, esse texto aqui vai bugar a mente. Primeira epístola de João. E eu já vou finalizar. Capítulo de número 1, verso de número 9. São mistérios que os mordomos conhecem. Eles têm acesso. Nós temos aqui o nosso segurança, ele tem a chave de todas as salas, pastor. Eu não preciso que ele construa a sala. Se tem a chave é porque já está. Ai, cara. Ai, meu Deus. Eu gosto do meu apóstolo porque ele diz: filho, vai lá e faz. Vai lá, passa no financeiro, pega e faz.
Vai lá na rua tal e faz. Vai lá, porque já está. Será que é muito? Deus está pedindo o quê? Fidelidade. Porque se Ele confiar a mordomos infiéis, eles vão querer usurpar. Eles vão querer se vangloriar. Eles vão querer se enaltecer. Por isso Deus está procurando mordomos fiéis. E eu vou finalizar. Mordomo, ele sabe que com a sua força humana ele não consegue o perdão. Perdão era algo quase que impossível. Na verdade era impossível no Velho Testamento. O homem ser perdoado, pastor Adriano, era quase impossível. Dizer que um homem era perdoado era se colocar acima de Deus, que era perfeito. Era dizer: eu sou Deus, eu te perdoo, porque eu não tenho pecado. Olha só que tão forte que era para os judeus, para os israelitas da época. Por isso vinha um animal e eles degolavam um animal, e o animal morria no lugar daquela pessoa, mas se tapava o pecado, não tirava o pecado. O pecado estava ali ainda. O pecado estava na humanidade. Antes de ler esse texto, abra para mim 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 53. E eu finalizo. Antes de ler isso aqui. Veja se é o 55. Ok. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Prossiga. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a... Todos viviam debaixo da lei. Então o pecado tinha força. O pecado estava na humanidade. Agora continua. Próximo versículo. Mas graças a Deus, que nos dá vitória. Levante sua mão. Pelo intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continua. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, porque Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno, e Ele disse: em mim vocês são mais do que vencedores. Sempre abundantes na obra do Senhor. Paulo está dizendo: ei, não pare por causa, não tenha medo do pecado, não tenha medo da morte. O meu Senhor, o meu Deus, venceu o pecado e venceu a morte. E ele diz lá em João capítulo 12: ainda que esteja morto, viverás. Mordomo não tem medo de morte. Mordomo não tem medo do pecado, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. Fica de pé comigo. Pode subir o louvor. Mistérios ocultos. Você está assim porque a Bíblia já está impressa para você. Mas se você vivesse na época medieval, era possível você morrer envenenado, porque os padres passavam veneno nas páginas da Bíblia. Era em latim para ninguém entender. Oh. Mas isso não impediu da igreja triunfar. Isso não impediu da igreja conquistar. Isso não impediu de nós termos a Bíblia Sagrada em papéis, a Bíblia Sagrada em digitais. A Bíblia Sagrada, ela não foi feita apenas para ser lida, ela foi feita para ser meditada. E a palavra de Deus só vai fazer efeito quando ela sair dessas páginas.
pularem dessas páginas e entrarem dentro do teu coração. O salmista Davi disse: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ei, mordomo não lê a Bíblia uma vez por semana, mordomo não lê a Bíblia uma vez por mês, não ora uma vez por semana. Mordomo está constante diante do mestre, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, eu faço a tua vontade, eis-me aqui, me manda que eu faço. Pena que eu tenho que encerrar, porque esse é um mordomo bom. Eu queria mostrar um mordomo ruim, porque Deus confia. Mesmo você sendo mal, você confia em pessoas. Deus também dá chance a pessoas. Deus também coloca pessoas em destaque. Mas sai daqueles que estão em destaque, o seu coração vai se manifestar. Quanto mais é dado, mais será cobrado. E eu creio que nessa noite existem vários mordomos de Deus aqui, dizendo: Senhor, eis-me aqui, me manda, aleluia, me manda pregar, me manda evangelizar, me manda as confins da terra, me manda fazer a tua vontade, me manda. Eis-me aqui, Senhor, eu quero mostrar para o mundo que as riquezas do reino não é só para mim, não é só para a igreja, a família do reino, mas é todos aqueles que creem e recebem no nome de Jesus. Essa herança não é apenas para nós, a herança é para todos aqueles que confessam a Cristo Jesus como Senhor. Feche seus olhos onde você está.